Olá pessoal, bom dia a todos. Professor Juliano Ramos. Estamos indo aí para nossa quinta aula, café com LPI, né? Todo dia aí, na hora do café, a gente aprendendo alguma coisinha aí, até 5 minutos, sobre a certificação LPI. E dando sequência, ontem a gente falou sobre Coringa e hoje a gente vai falar sobre filtros. Então vou começar com um comando aqui que é o cut. Mas antes, para a gente entender, eu vou jogar lá no diretório TMP e vou criar um arquivo aí. Então eu vou criar um arquivo chamado, por exemplo, contatos.txt. Dentro desse arquivo, eu vou colocar dentro desse arquivo quatro campos. O delimitador desses campos vai ser o dois pontos, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Juliano, 35 anos, dois pontos, um telefone aqui. Então, vou colocar lá 5555, traço 55, dois pontos, mora na rua Pascal Dantas. O José tem 24 anos, telefone 555-5333, mora na rua Linus Torvalds. E a Maria tem 33 anos, telefone 555-522, mora na rua Richard Stelman. Beleza. Vou salvar esse arquivo, sair. Então eu tenho lá o meu arquivo contatos.txt. Então como funciona o comando cut? Cut, a sintaxe "-d" é para a gente definir qual é o delimitador, ou seja, nesse caso é o dois pontos. O "-f" é para a gente colocar os argumentos que a gente quer ver, tá? Então é os campos que a gente quer visualizar. Então nesse caso eu vou colocar aqui que eu quero visualizar o campo 1 e o campo 2 e o arquivo. Então olha lá, Juliano é o primeiro campo e o segundo campo 35 anos. Ou eu quero visualizar desse arquivo, lembrando, vamos olhar o arquivo inteiro como que ele é, né? Ele tem ó, o primeiro campo Juliano, segundo idade, terceiro telefone, quarto endereço. Ou eu quero o primeiro campo, nome, mas agora eu quero o quarto campo, endereço. Olha lá, Juliano e o endereço, tá? Ou eu vou fazer ainda diferente. Eu quero o primeiro campo e depois eu vou querer o terceiro e o quarto campo, pulando o segundo campo. Então, olha lá, veio o meu nome, pulou a idade, que é o segundo campo, depois veio o telefone e depois veio endereço, tá? Isso utilizando o comando cut. Muito bem, então um comando aí interessante para a gente estudar sobre filtro. Outro comando interessante para a gente estudar aí sobre filtro é o comando grep. Ele é muito utilizado. O comando grep procura por textos ou expressões regulares dentro de um ou mais arquivos. A gente vai ver depois sobre expressões regulares, talvez na aula de amanhã. Mais adiante a gente vai ver alguns exemplos utilizando o comando grep junto com expressões regulares. Por hora vamos entender o mais básico aí sobre o grep. Então primeiro eu vou pegar um exemplo simples aí. Eu vou dar um cat em etc services e vocês viram que dentro desse arquivo é um arquivo gigantesco mostrando os serviços aí do meu sistema. Aí eu quero ver qual porta utiliza o SSH. Então, a melhor maneira eu poderia fazer assim, ó, grep SSH e o arquivo, ó, etc services. E aí ele me retorna só as linhas que tem SSH. Outra maneira que a gente pode fazer é utilizando o próprio cat, ó, etc services, só que aí eu coloco um pipe e a saída do comando cat eu coloco um grep SSH. Também vai dar a mesma coisa
do que utilizando em cima. Ou seja, só vai me trazer as linhas que tem aí o SSH, tá? Vamos dar um cat de novo lá no etc service para ver que é um arquivo gigantesco aí, parar em algum lugar aqui. Vamos ver que eu quero ver esse tal de Venus, né? Então, mesma coisa, grep venus etc services. E aí eu tenho as linhas onde ele está rodando aí. Muito bem. A gente então viu, né, o retorno da saída aí do grep. Mas ela é ainda mais legal do que isso. Por exemplo, se eu quiser ver o número da linha onde aparece, eu posso fazer assim, ó, grep "-n ssh /etc services". Então, além dele me mostrar, ele me mostra o número da linha do arquivo onde está isso daí. Ou seja, na linha 30 e na linha 31, né? Muito legal. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar sobre o grep. Bom, digamos que eu esteja procurando, né, é, verificar quais são os arquivos de configuração que eu tenho lá dentro de um diretório que possuem a palavra SSH. Então, dentro de um diretório agora. Nesse caso, eu posso usar a sintaxe SL, ó, grep-sl ssh, tá? /etc e uso o coringa aí, asterisco. Então, ele me traz como resultado todos os arquivos que tem que são arquivos que trabalham com SSH de algum modo. Ok? Então é uma opção interessante. Então esses arquivos, eles têm dentro desses arquivos alguma informação referente ao SSH. Além dos arquivos que estão contidos no diretório etc/ssh, né? A opção "-s" esconde as mensagens de erro e a opção "-l" lista os arquivos que contêm a palavra SSH no diretório atual. Tá? Então, quando você quer saber sobre, por exemplo, vamos ver se eu tenho alguma coisa do Apache aqui. grep-sl Apache dentro do diretório etc. Não tenho nada. Vamos ver aqui sobre o Samba. Então, eu tenho lá arquivos aí dentro do TC que tem aí de algum modo referência ao Samba. Vamos dar uma olhada nesse group e vamos dar um grep Samba. Olha lá, eu dei um cat no etc group, dei um grep Samba e apareceu lá dentro a palavra Samba. Então, de algum modo, isso tem referência com o Samba. Ou eu poderia também ter usado o grep Samba e o nome do arquivo aí, etc group, né? Daria na mesma. Ou até melhor, colocando o "-n" para mim saber o número da linha. Beleza? Então, esse grep-sl vai te trazer arquivos que façam alguma referência à string, né, que você colocou ali. Outro comando aí também de filtro é o comando head, né? Ele vai mostrar as primeiras linhas de um arquivo. Por exemplo, head /etc group mostrou aí as primeiras linhas de um arquivo. Eu posso limitar isso também, head -3, só quero as primeiras 3 linhas do arquivo etc group. Então só veio as 3 primeiras linhas. E se nós temos um comando que mostra as primeiras linhas, nós temos um comando que mostra as últimas, que é o tail. O tail /etc group vai mostrar as últimas linhas do arquivo. Eu também posso colocar um delimitador, as últimas 3 linhas de etc group. Tá? Então o comando tail serve para isso aí. Bom, pessoal, ainda tem mais alguns comandos que a gente tem que citar sobre filtro. Tem ainda o comando sort, tr, wc,
o nick, tem vários outros comandos de filtro, mas como as nossas videoaulas são rápidas, de até 5 minutos aí a 10 minutos, né? Então a gente continua amanhã, na hora do nosso café da manhã. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí e até amanhã. Vamos que vamos.